Olá, meu querido, minha querida, você que tem me acompanhado aqui nesse meu canal, que tem estado comigo nessa minha caminhada de tentar fazer uma meditação semanal com vocês, para juntos refletirmos sobre alguns aspectos belos e ao mesmo tempo fundamentais da nossa fé cristã. Hoje eu gostaria de pedir mais uma vez a você, se você tem curtido esse conteúdo, que você aperte no joinha, e principalmente que você compartilhe com as pessoas da sua convivência, do seu círculo mais próximo, para que eles também possam compartilhar com outras pessoas e essa mensagem chegar a mais pessoas. Esse é meu principal desejo, né? E a minha oração é para que o Senhor faça isso com graça, com sabedoria, né? Não só sobre a minha vida, mas sobre a vida daqueles que recebem também. Tá bom? Hoje eu quero continuar compartilhando com vocês. É engraçado que a gente não pensa, não tem todas as coisas formatadas, né? Mas o tema de semana passada sobre a graça de Deus, descrita lá em Tito, que é o texto que eu considero a síntese, né, de toda a revelação da palavra de Deus e da vontade de Deus para a vida do homem. Eu explorei um lado dele na semana passada, que é o lado relacional, que Deus é um Deus de relacionamentos e a graça de Deus se manifestou para que nós nos relacionássemos com Ele. Mas eu queria continuar falando um pouco mais sobre esse texto de Tito, e só que dessa vez explorando outros aspectos do versículo de número 11 do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Vou ler o texto novamente para você, dessa vez eu estou lendo na NVI, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É tão interessante a riqueza da palavra de Deus que nesse pequeno texto eu consegui tirar 4 aspectos para meditar com vocês aqui. O primeiro deles é a graça de Deus. Deus é o Deus da graça. Aliás, a grande dificuldade nossa, da maioria das pessoas, eu não vou dizer nossa porque eu consegui compreender isso, ainda que eu não tenha toda a profundidade do que isso representa, e não é presunção da minha parte, mas a grande dificuldade muitas vezes está em entender que é Deus quem nos amou. É a graça de Deus. Eu lembrei do texto de 1 Pedro 5,10, quando ele começa falando assim: o Deus de toda a graça. Toda a graça tem origem no Senhor. Deus é o Criador, Ele é quem projetou, Ele é quem arquitetou a graça. A graça não é feitio do pensamento do homem. A graça é de Deus. Deus é um Deus de graça. E graça, a melhor definição de graça que eu já ouvi até hoje é aquela do favor imerecido. É Deus quem faz tudo, alguém que faz tudo por nós que nada merecemos. Então Deus é o Deus da graça. A graça prescinde de Deus. E a graça, ela supera o que existia antigamente, que era a lei. A lei, como diz o apóstolo Paulo, ela era enferma, ela não conseguiu cumprir o seu objetivo, ela servia tão somente para se aliviar a culpa dos pecados. Mas quando se manifestou a graça, que é o que eu vou falar logo em seguida, a graça de Deus, ela veio de forma definitiva e competente para fazer aquilo que Deus projetou. Então, a primeira coisa que eu queria que você gravasse nesse versículo, que Deus é o Deus da graça. A graça é algo que somente Deus pode expressar. E como ela se expressa? Na palavra seguinte, que manifestou. Deus, a graça de Deus se manifestou. De que forma que a graça de Deus se manifestou? Na pessoa de Jesus. Como diz o texto de João, no capítulo 1, principalmente no versículo 14, quando ele diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. É como se estivesse dizendo assim: a graça se fez carne e manifestou-se entre nós, na pessoa humana, que era a melhor forma que Deus achou de poder se manifestar ao homem, sendo homem como nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus é a encarnação da graça, ou seja, Jesus é a encarnação de Deus.
o Deus de toda a graça, se manifestou em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, meu querido, porque Deus, antes de Jesus, o homem, principalmente o povo judeu, ele se chegava a Deus por meio de quê? De sacrifício, de holocausto, de bois, de pombas e de várias coisas. Mas isso foi insuficiente. Então Deus resolveu manifestar a sua graça por meio de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o seu Filho. Isso é maravilhoso. A graça de Deus, que é de Deus, se manifestou. Se manifestou em quem? Em Jesus. E manifestou-se como? Olha que coisa interessante. Ela se manifestou salvadora. Salvadora. Deixa eu te explicar uma coisa que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender. Todos nós estávamos perdidos na nossa condição. Romanos 3:23 diz claramente isso. Todos pecaram, não é mesmo? E lá no Antigo Testamento tem um versículo que fala assim, que os nossos pecados nos separam de Deus. Então, todos necessitamos da salvação. Não existe homem que possa viver neste mundo sem ser salvo, sem necessitar, melhor dizendo, da salvação. A graça de Deus se manifestou salvadora, porque havia um abismo entre Deus e o homem. Havia algo que separava o homem de Deus. Então, Deus, que é o Deus da graça, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, com o objetivo de trazer salvação. Trazer salvação. Eu lembro aqui do texto de Atos, capítulo 4, versículo 2, quando o apóstolo João e Pedro dizem, num dos seus sermões mais lindos, em nenhum outro há salvação, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Não há um homem também que não possa ser salvo. Conquanto que não há um homem que não necessite de salvação, há também uma graça salvadora a todos os homens. E isso é tão difícil às vezes para a gente entender, porque nós somos muito temos muita facilidade de emitir o juízo sobre as pessoas, de achar que fulano ou ciclano, ou por causa disso ou daquilo, essa pessoa não merece ser salva. Mas isso não é verdade. O desejo do Senhor, bem claro, é que nenhum se perca, mas que todos cheguem à salvação, que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, nesse versículo que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele fala de todo o projeto de Deus. Manifestar a graça que é de Deus na pessoa de Jesus Cristo, salvando a todos. Ou seja, ninguém pode ser deixado de fora do alcance dessa graça de Deus. Então, você que está me ouvindo hoje, você pode ter duas posições nisso aqui. Você pode ser como eu era um tempo atrás, um homem carente e necessitado da graça porque eu estava perdido e que a encontrei em Jesus Cristo. Se essa é a sua condição hoje, você precisa tão somente crer e confiar e confessar com a sua boca a sua necessidade de salvação e da manifestação da graça de Deus. E o Cristo, que é a graça encarnada, vai ouvir o seu coração mais do que as suas palavras e alcançar você com essa graça maravilhosa. Então não se esqueça disso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso é presente e é dom de Deus sobre as nossas vidas. Que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite a vivermos e experimentarmos essa salvação poderosa todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Um abraço para você, uma boa semana, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.